Secretária, pode ficar mais próximo aqui, por favor. Peguei criança, cara. Pode começar falando? Governador, fique à vontade. Bom, pessoal. Boa tarde, podemos começar? Bom, hoje nós estamos recebendo, como vocês bem sabem, o ministro Valdez Góes, a ministra Marina Silva, eu e o prefeito Davi Almeida, e o objetivo da visita deles aqui é entender os estragos que foram causados pela chuva de ontem na cidade de Manaus. A gente teve uma série de episódios, como vocês acompanharam, né, de muitas perdas materiais, de famílias que tiveram suas casas destruídas e algumas levadas pela água. Um trabalho conjunto da Prefeitura de Manaus e também do Governo do Estado deu o trabalho de atendimento emergencial a essas famílias, no sentido de prover abrigo, no sentido de prover alimentação, de prover alguns produtos como geladeira, colchões, para amenizar esse sofrimento dessas famílias, mas a gente sabe que esse é um problema que acontece todos os anos na cidade de Manaus. Então, o que a gente começa a construir aqui com o governo federal são ações que possam mitigar, resolver de forma definitiva esse problema. O Davi apresentou aqui e vai falar aqui de algumas ações que ele está fazendo por parte da Prefeitura de Manaus. Levei aqui os ministros, a comitiva lá na área da comunidade da Chape, que foi uma área bastante atingida. Ali nós temos algo em torno de 1.000 famílias que estão naquela área que é atingida pela subida do Igarapé. A gente já reassentou 266 famílias. Amanhã eu estou indo a Brasília para ter uma conversa com o BID, para que a gente possa acelerar os procedimentos de reassentamento dessas famílias. E a nossa expectativa é que na terça-feira a gente já possa tirar 200 famílias dali e até o final desse primeiro semestre, tirar todas as famílias que estão nessa área alagada. Então, isso daqui é um pouco do resumo da ação do que a gente está fazendo em consonância com a Prefeitura e também com o Governo Federal. Davi, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença do ministro Valdez, da ministra Marina, minha ex-vizinha de Morro da Liberdade, a quem eu saúdo, bem como o Volney também, que é da Defesa Civil Nacional. Essa é a área onde aconteceu no último dia 12 aquele episódio vitimizando 8 famílias. Daqui foram retiradas 92 famílias, ministra. Essas famílias estão morando num residencial, foram assistidas pela Prefeitura. As nossas máquinas já estão trabalhando aqui, nós precisamos retirar por causa da chuva, que ainda corre risco. Estamos trabalhando com equipes diariamente aqui. E o trabalho que nós temos feito é esse, de buscar respostas a esses eventos chuvosos que nós estamos tendo. No último dia 12, choveu aqui nessa área da cidade, a Zona Leste, 102 milímetros. Ontem choveu 122. Nós temos mais gente desabrigada da chuva de ontem do que do episódio do dia 12. E isso faz com que a gente possa buscar ajuda com o governo federal, que prontamente o ministro, quer destacar a celeridade do ministro e sua equipe, do ministro Valdez, que em menos de 24 horas já decretaram emergência. Inclusive, nós já recebemos recursos. Eu não vou falar a ordem do recurso que nós recebemos, porque eles são várias etapas. Inclusive, o episódio de ontem também vai fazer parte dos recursos que virão para a Prefeitura. Estive em Brasília, onde a Presidência da República, na pessoa do presidente Lula, se comprometeu em construir 5.000 moradias em Manaus. Isso vai nos ajudar a tirar pessoas dessas encostas. Ontem, conversando com o ministro Jader, entreguei para ele, na semana passada, 62 projetos como esses aqui, para que nós possamos recuperar a área de Vossorocas, ministra Marina, e estou aguardando a sinalização do valor dos recursos para entregar os planos de trabalho, mas me antecipando a isso, nós já estamos em 6 áreas que nós elencamos como de altíssimo risco. Nós já estamos nessas 6 áreas e estamos trabalhando porque nós nos antecipamos
com 68 milhões da prefeitura, recuperamos 17 áreas e uma das áreas nós vamos visitar posteriormente. A minha gratidão ao governo federal por esse olhar para com a cidade de Manaus, ao próprio governador que tem investido ali na Sharp, que isso ajuda a cidade de Manaus, com moradias, a recuperação dessas áreas degradadas. No mais, agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: essa tragédia nessa rua Topázio, aqui no bairro do Nova Floresta, na comunidade Pingo d'Água, que fica lá embaixo do bairro Jorge Teixeira, ela foi causada pelo lixo. Aqui se formou uma lixeira viciada. Após 7 horas do final da chuva, infelizmente, nós tivemos o desbarrancamento. E nós estamos buscando trabalhar a conscientização para o descarte adequado do nosso lixo, para que nós possamos evitar que problemas como esse possam surgir na nossa cidade. Inclusive, ontem, novamente, os grandes problemas causados, ministra, foi em função de muito lixo acumulado no leito dos igarapés, e eles acabam represando os bueiros, né, a entrada da água, e essa água acaba voltando e acaba alagando a residência das pessoas. Portanto, é dessa forma que eu quero agradecer ao governo federal em seu nome, ministro Valdez, e a presença da ministra Marina. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para a cidade de Manaus. A população dessa cidade agradece. Ministro Valdez, qual a intenção do presidente Lula sobre essa questão especial aqui ao Amazonas? Bem, primeiro, boa tarde a todos e todas. Agradecer aí a todos os profissionais de imprensa. A primeira mensagem que eu quero registrar aqui do presidente Lula, na minha pessoa, na pessoa da ministra Marina, que vai usar a palavra, do secretário nacional de Defesa Civil, é apoio integral à população sofrida por esses ocorridos, esses desastres, esses eventos, seja por falta de água ou por excesso de água no Brasil inteiro. Então, apoio integral, neste caso muito especial, à população aqui de Manaus e, portanto, apoio integral ao governador do estado com a sua equipe e ao prefeito Davi com a sua equipe. Isto nós recebemos do presidente Lula desde o primeiro dia de governo. Tanto que, neste momento, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil, está assistindo 1.500 municípios, desses todos em situação de emergência. A maioria até por estiagem e uma grande parte também por problemas como esse, ou por enchentes, ou por índice pluviométrico aí, grandes chuvas, além, né, das previsibilidades, às vezes, dos modelos matemáticos também monitorado pelo CEMADEM, pelo SENAD, que ajuda muito nessa informação. Então, nossa solidariedade, nosso apoio integral. Especialmente no episódio daqui, do primeiro evento que aconteceu, como disse o prefeito Davi, nós já entramos desde o primeiro dia para fazer o reconhecimento da situação de emergência, publicamos ainda durante o final de semana o decreto no Diário Oficial da União, e de lá já recebemos o prefeito Davi no segundo dia, tanto o presidente Lula quanto a nossa equipe, de lá começamos os planos de trabalho. É importante dizer que com o episódio de ontem, a gente retoma de novo a discussão com a prefeitura em relação ao plano de ajuda humanitária, que diz respeito à alimentação, à água, a colchões, a material de higiene pessoal, tudo que está relacionado com a ajuda humanitária. No entanto, o governo federal tem, por determinação, ajudar também no restabelecimento, que diz respeito a limpezas, a desobstrução, que são planos específicos, e na reconstrução. Tiveram muitas casas aqui, né, danificadas 100%, e no evento de ontem, pelas informações da prefeitura, mais 11 casas tiveram danificadas 100% também, além de outras que foram em parte. Então, na quarta-feira, nós temos um técnico aqui especialista só nesta área de plano para reconstrução e priorizará a parte habitacional. Então, mesmo com o anúncio do presidente Lula sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que irá construir alguns milhares de casas aqui no Amazonas, grande parte aqui em Manaus, mesmo assim a Defesa Civil pode entrar numa situação de emergência, construindo já as casas que foram perdidas, né, por inteiro.
Então o prefeito vai indicar a área, vai apresentar o plano e nós vamos repassar os recursos pela Defesa Civil diretamente à prefeitura para construir essas casas, que nós não sabemos quantas ainda vão dar para todas as famílias. Então eu queria aqui, mais uma vez, dizer que o presidente Lula tem recomendado a gente, a posição dele é demonstrada ainda em dezembro, quando aprovou a PEC da transição. O que nós tínhamos previsto para 2023 no orçamento do Ministério para resposta em desastre era R$25 mil. Então ele recompôs, tanto que nós estamos apoiando desde o primeiro dia aí milhares de municípios. E também recriou o Ministério das Cidades, que vai poder trabalhar com o programa PAC Encosta, com mobilidade urbana e principalmente construção de casas populares. E apoia fortemente a agenda ambiental, que diz respeito a toda a articulação que a ministra Marina está fazendo, também no quesito mudanças climáticas. Então, se você tem, de um lado, milhares de pessoas morando em áreas de alto risco, e, por outro, uma mudança climática acelerada, desafiando, inclusive, cidades com estruturas que projetos de engenharia foram soluções no passado e que hoje também está ceifando vidas, né? Nós temos o caso lá de Araraquara, que, de certa forma, era uma cidade bem estruturada. Mas ali morreram 6 pessoas, fruto de uma chuva acima dos índices previstos e que destruiu a cidade em 9 pontos. Então, tudo isso agora é observado e coordenado pela ministra Marina, que vai poder entrar nos detalhes. Então, apoio integral, solidariedade às vítimas, não só daqueles que perderam entes queridos, mas também os que estão sofrendo, né, desabrigados, desalojados, e trabalhar nas 3 esferas unidos. A gente sabe que Defesa Civil tem muito voluntário, todo mundo ajuda, certo? Mas tem coordenação. Então, a coordenação municipal tem que ser cada vez mais fortalecida, a estadual, e a federal apoia integralmente essas coordenações. Nós vamos sair daqui até para fazer uma visita à área onde as pessoas estão ali trabalhando nos planos, nos projetos, nas informações, que assim como tem gente em campo dando assistência, solidariedade, tem que ter os do planejamento, aqueles que fazem os planos e os projetos, e a gente tem que valorizar e aplaudir essas pessoas também. Então, tem como de forma emergencial agir preventivamente? Pronto, a ministra Marina vai poder falar disso com mais precisão, que é a agenda que ela está cuidando. Tá? O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional atua na resposta. Existe a agenda da prevenção que vai para o Ministério das Cidades. As pessoas que moram em área de risco. Pois é, vai para a parte do Ministério das Cidades. Só que a ministra Marina, ela vai poder explicar isso com mais detalhes, que são os municípios no Brasil em situação de emergência permanente, que vai ter agora uma medida que a própria ministra Marina vai explicar para vocês. Ministro, como é que está a situação dos projetos? O senhor viu com seus olhos, a ministra também. É diferente de alguém que está lá no Sudeste ou Nordeste, de ouvir falar. O senhor e a ministra estão aqui. O que o senhor viu? O que o seu coração está dizendo? Nós temos ido em todos os lugares. No litoral paulista, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, com estiagem. Fomos hoje pela manhã em Rio Branco. Estamos aqui em Manaus. Tem sido essa, né, a orientação do presidente Lula. As realidades são diferentes. Uma hora o problema é deslizamento de encosta, outra hora o problema é pela enchente dos rios, né, acumulando água, desabrigando pessoas. Outra hora, como eu disse, né, por desastres em relação à falta de água. Então, são situações diferentes. Para cada situação se aplica uma resposta. A primeira resposta é de ajuda humanitária. E nós temos sido muito ágeis. A gente tem reconhecido os decretos de situação de emergência nas primeiras 24 horas. A gente tem feito homologação, como fizemos aqui de Manaus, sumariamente, publicado no Diário Oficial da União. A partir daí, começam os planos de trabalho. E o primeiro plano de trabalho é da ajuda humanitária. O segundo é de restabelecimento, o terceiro é de reconstrução. E todos eles não faltará recursos para apoiar, seja aqui em Manaus, ou as outras cidades. A prevenção... Oi? Em média, o valor do recurso? Olha, eu vou só dar um exemplo para vocês. Lá no litoral paulista, um único município, nós já aprovamos 9 planos, só de um município. A gente não espera levantar toda a situação que ocasionou o problema e os transtornos gerados para começar a passar recurso.
Então, os projetos vão sendo aprovados e a gente vai liberando recurso. De repente, o mesmo município pode fazer dezenas de projetos. Então, já tem um aprovado, já liberamos R$1 milhão e quantos forem necessários dentro dessa lógica, nós vamos fazendo com a Prefeitura de Manaus. Quanto tempo? Entendeu? Aprovação? Quanto tempo vai ser para essa verificação? Olha, nós colocamos técnicos aqui para ajudar. A gente evita hoje que o projeto seja dado entrada e tenha problema de diligência e aí devolve para a Prefeitura. Em regra, nós estamos homologando em 2, 3 horas, quando o plano é dado entrada no sistema da Defesa Civil. Tenham certeza que nós desburocratizamos, por recomendação do presidente Lula, de uma forma assim grandiosa. Tá? Eu estou falando conhecimento de causa porque eu já fui governador por várias vezes e sei das dificuldades que a gente tinha nessa interlocução. Então, hoje, homologar em 24 horas uma situação de emergência de qualquer município do Brasil, isso é um diferencial imenso. Trabalhar planos de restabelecimento, de reconstrução ou de ajuda humanitária conjuntamente, Estado, município e União, é uma realidade que nós estamos vivendo agora em todo o Brasil, trabalhando esses planos. E cada plano aprovado, a gente vai logo repassando o dinheiro. Então é possível, olha, aqui, por exemplo, essas casas daqui já vão se juntar com as de ontem e virar um plano já para a construção de casa. Nós podíamos fazer 2 planos, mas como aconteceu o fato, ontem faz um só, junta todas as casas que foram destruídas e nós vamos repassar o dinheiro diretamente para a Prefeitura e o prefeito, na área escolhida segura, vai construir a casa dessas famílias. Isso independente do Minha Casa Minha Vida. É uma resposta ao desastre. As prevenções, como eu disse, a ministra Marina vai explicar com cátedra aqui para vocês, que vem novidade muito importante. Dado as mudanças climáticas, exige da gente também mudar os hábitos e mudar a política pública para melhor, para poder responder melhor à sociedade. Rapidinho, ministro, só para fazer uma intervenção aqui, por conta de orientação técnica, a gente não pode ficar muito tempo aqui. Então vamos logo ouvir a ministra. E sobre planos, fiquem certos do seguinte, tá? O Davi está aqui, o prefeito, o governador, as equipes estão unidas, as nossas equipes. Tem uma burocracia? Tem. Não se faz um plano sem ter informação. Então a equipe precisa ir a campo, levantar aquela informação, se é uma ponte que foi destruída, qual é o tamanho da ponte, se são casas, qual é a situação das casas, quantas tem que fazer. Então isso é necessário. E isso está sendo feito. Então não há falta de recursos, nem orçamentário, nem financeiro, para apoiar a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado naquilo que for, logicamente, parte do governo federal. Isso aqui é em nome do presidente Lula. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês. É muito importante que em momentos como esses a gente possa ter a opinião pública devidamente informada. É um momento de sofrimento, de dor. As pessoas perderam a vida de entes queridos, perderam o pouco patrimônio que tinham e é muito necessária essa união entre o governo federal, o governo estadual e os municípios. Portanto, governador Wilson, prefeito Davi e aqueles que voluntariamente estão trabalhando, também os deputados, senadores, deputadas. Esse trabalho conjunto é uma sinalização de que a gente precisa criar uma dinâmica diferente, como disse o ministro Valdez. Imediatamente reconhecendo o estado de emergência, você toma as atitudes que são emergenciais. A ajuda humanitária é o que vem primeiro. Depois vem os projetos técnicos para a parte de reconstrução, para a parte das edificações que são necessárias. Então, o projeto não é mais aquele que tinha que ficar tudo determinado a priori, porque senão a situação se agrava. E o que nós vamos fazer, além da situação de emergência, são os projetos de prevenção. Esses são projetos de médio e longo prazo. Nós estamos vivendo sobre o efeito das mudanças climáticas que estão se agravando a cada dia. Esses eventos extremos, seja de seca em algumas regiões,
de muita chuva em outras, que levam a essas situações catastróficas, eles vão continuar. Portanto, já temos informações que a ciência nos traz, que o CEMADEM, durante 12 anos, acompanhou os municípios mais vulneráveis. Nós temos 1.038 municípios, onde nós sabemos que é recorrente a possibilidade desses eventos extremos associados à mudança do clima. Então, há uma sugestão que está sendo debatida no governo para que se decrete estado de emergência climático permanente nos municípios comprovadamente vulneráveis, para que se tenha uma ação continuada. Você não muda uma realidade, a estrutura de uma cidade que precisa revisitar plano diretor, código de postura, fazer intervenção de drenagem, remoção de população da noite para o dia. E é preciso uma ação conjunta, governo federal, governo estadual, senão a gente não vai dar conta. Mas ter a clareza de que nós temos que enfrentar com ações de mitigação, que evitando mais desmatamento, mais emissão de CO2, para não ter mais aumento da temperatura da Terra. E, ao mesmo tempo, as ações de adaptação. Quando se faz a mudança da estrutura de um determinado bairro e, às vezes, até remove as populações das encostas e das áreas vulneráveis para áreas mais adequadas, esse é um processo de adaptação. As chuvas fortes que caem em algumas horas, aquilo que era para chover em um mês, não tem solo que suporte essa água, não tem estrutura, principalmente pensando os mais vulneráveis, que são moradias muito frágeis. Então, nós vamos trabalhar as ações emergenciais, que são essas que já estão sendo feitas, e as ações estruturantes, projetos que a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal podem trabalhar junto. Uma alternativa que está sendo pensada é decretar estado de emergência climática permanente nos 1.038 municípios mais vulneráveis e suscetíveis às mudanças do clima. Aí as pessoas dizem, mas o estado de emergência coloca que tem que ter licitação mais célere, processos que não são os processos corriqueiros da 866. A gente pode criar uma estrutura com um comitê de acompanhamento, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com as universidades. Porque como você vai ter um estado permanente de emergência para esses municípios, você tem que ter uma estrutura de transparência. E aí vocês da mídia têm um trabalho muito importante. São medidas que estão sendo trabalhadas, o presidente Lula prioriza essa agenda e quer fazer um trabalho em conjunto com o governo do Estado, com os prefeitos e, claro, que a parte mais pesada dessa intervenção é feita pelo Ministério das Cidades, pelo Ministério do Transporte, em algumas situações, Ministério de Energia, porque também, às vezes, afeta os processos de segurança energética e, sobretudo, pelo Ministério do ministro Valdez, que prontamente tem trabalhado em parceria com a Defesa Civil do Estado e com os grupos, né, que são da sociedade civil, que nos ajudam também. Ministra, o prefeito falou sobre lixo, muito lixo que causava. O CEMADEM apontou aí Manaus no topo da lista, né, de áreas. 62 áreas aqui em Manaus correm essa situação. 1.100. São 1.100, mas 62 prioritárias. São prioritárias. Essas áreas vão ser as primeiras a receber esse tipo de projeto que a senhora está apontando? Vamos ter que fazer uma mudança na lei, porque hoje você tem estado de emergência quando já acontece o evento extremo. O evento ele está instalado, mesmo que o CEMADEM diga, olha, daqui a 10 horas vai ter uma chuva torrencial, nós não temos como evitar a chuva, certo? Então você tem que ter sistemas de alerta, você tem que ter áreas de fuga, remoção de população, uma série de fatores para uma emergência climática já instalada. Mas você tem aquela que está diagnosticada, que é um município vulnerável. Pode acontecer
um evento extremo, seja de seca ou seja de chuva. Então, você tem que ter uma lei que vai dizer que nesses municípios você vai ter estado de emergência permanente. É uma proposta que está sendo debatida entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia, já com a anuência do ministro Valdez, mas ainda será levada para o centro de governo. A minha presença aqui é, inclusive, para a gente trabalhar a combinação de ações. Como a gente faz para evitar que o lixo seja jogado no rio, que o lixo seja jogado nos igarapés, que o lixo seja jogado nas encostas. Se isso acontece, você agrava ainda mais a retenção de água e esse solo fica mais vulnerável. Você tem um processo de assoreamento dos rios e igarapés que faz com que o transbordar dessa água seja muito mais rápido e com prejuízos muito grandes para a vida das pessoas, o patrimônio público e o patrimônio individual. Pessoal, um abraço a todos, uma boa tarde. Vamos lá. Tem estimativa de quanto, obrigado.